Boa noite. Estamos aqui, eu e Renata, na casa Rita de Cássia, emocionadas porque a partir do momento que adentramos aqui dentro, a vibração é espetacular e nós estamos cumprindo a meta que a casa nos deu de manter os horários da palestra. Contamos com a vibração enorme que essa casa tem a nos proteger e a nos amparar. Então agora vamos nos ligando ao Pai, a Jesus, e pedindo: Mestre querido, como é bom ter te conhecido, como é bom ter participado do teu Evangelho durante essa encarnação. Como é bom pertencer a essa casa, Mestre. Proteja todos nós, os trabalhadores, os frequentadores da nossa casa. Esteja aqui conosco nessa hora, vibrando otimismo, vibrando sabedoria, vibrando os ensinamentos que a gente acha e tem quase certeza que aprendemos nesta casa. Pedimos, Mestre querido, a tua permissão. A permissão da espiritualidade que dirige essa reunião, mas principalmente que dirige a nossa casa. Pedimos muito mais a bênção e a permissão de Deus nosso Pai, para que de nossa parte a gente possa iniciar esse pequeno encontro de alegria, de fé, contigo e com a espiritualidade e com todos que vão nos ouvir. Conosco, então, Senhor, Renata, grande companheira da casa, que é responsável do estudo desta noite. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Nós que aqui estamos, orientados pela saúde, seguindo todos as orientações dadas, mas também lembrando que não tão pouco, aliás, muito importante também para nós nesse momento, é conseguirmos adentrar na nossa casa mental para manter o nosso equilíbrio e a nossa serenidade. Não nos esquecendo nunca, companheiros queridos, que mesmo não estando fisicamente aqui em nossa casa, a equipe de Rita de Cássia, os amigos responsáveis pela sustentação de nossa casa, ele está orientando e cuidando de cada coração, pois nós somos uma família. E para que nós possamos fazer parte dessa família, por que não seguirmos também a orientação espiritual, nos dando a possibilidade de nos aprofundar no estudo da doutrina espírita. Porque, como Jesus disse, conhece a verdade e a verdade vos libertará. E é para isso, companheiros queridos, que mais uma vez nós nos encontramos aqui com um único propósito: adentrar um pouco mais nessa abençoada doutrina espírita, que não é por acaso que está agora fazendo parte de nossa vida. E hoje nós vamos refletir com o Livro dos Espíritos numa questão única. Ela é de tamanha importância que o capítulo 5 é só essa questão, para que nós possamos realmente compreender como está o nosso entendimento a respeito das considerações sobre a pluralidade das existências, mas para que nós possamos realmente compreender a ponto de usá-la como uma ferramenta no nosso dia a dia, nós precisamos primeiro, companheiros queridos, entender o Pai como um Pai de amor, como um Pai que sabe das nossas necessidades e de como teria que fazer um grande projeto para que nós pudéssemos sair da nossa ignorância, da nossa pequenez, até o alto, até a compreensão
desse amor divino que envolve todo o nosso planeta, que envolve a cada um de nós, com uma necessidade simples, a compreensão do amor e da fraternidade, na compreensão que somos todos irmãos, que estamos no mesmo barco e a situação que, ora, atola o nosso planeta, nos chama a raciocinar e a pensar. Não por quê, mas para quê? O que esse momento está nos pedindo? Então, por muitas vezes, nós não conseguirmos um raciocínio devido à nossa pequenez ainda, à nossa ignorância dessa grandeza desse amor divino, nós vamos devagarinho tentando compreender a doutrina espírita, que vem nos mostrar nada mais, nada menos do que a singeleza do amor do Cristo, os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, mas que nós ainda não tínhamos como compreendê-la, porque a nossa inteligência ainda não estava capacitada para tão grande entendimento, para tão grande mensagem. E Kardec veio, através dos espíritos, nos auxiliar aqueles que já não se conformavam mais com a situação em que se encontravam. Informar e fazer parte daqueles corações de espíritos que já tinham uma ânsia de conhecer melhor este Pai de amor, de conhecer melhor a nossa vida, pois já não conseguia conviver com aquela simples ideia de uma só vida, do ventre ao túmulo. E é para isso que nós estamos aqui hoje. E vamos recorrer ao que diz o Livro dos Espíritos para nós, para que nós possamos ir devagarinho, pensando, refletindo em torno disso. Como eu já disse no início, a necessidade não é passar para vocês a existência da pluralidade das existências. Ela existe, nós já sabemos, a nossa mente já até decorou isso, mas o propósito do estudo de hoje é que nós possamos trazer do conhecimento para o coração, para que assim nós possamos usar esses ensinamentos como uma lanterna capaz de iluminar os nossos caminhos, para que nós possamos ser mais serenos, para que nós possamos ter mais tranquilidade e mais equilíbrio durante essa situação de pandemia que estamos ora vivendo. Então, a questão começa dizendo assim: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-na da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Então, ele está trazendo aqui, isso não é da doutrina dos espíritos, isso não foi Kardec que trouxe como primeira vez, isso já existe desde que o mundo é mundo, porque isso é uma lei natural, é uma lei de Deus. Então, ela não foi criada pelo homem, ela foi descoberta pelo homem, só que ainda sem condições de trazer as explicações que pudessem dar-nos condições de compreender com a nossa razão, ficou muito na crendice, muito nas explicações que não faziam sentido. Por isso, tanta demora, muitas vezes, de nós conseguirmos compreender uma lei que já está desde que o mundo é mundo. E nós pensamos muitas vezes que isso é de Kardec, que isso foi os espíritos que trouxe para Kardec. Não, isso é uma lei da natureza. E tanto que ela é verdadeira, que passa tempo, entra tempo, vivemos, renascemos, e a lei está aí. Porque Deus não precisou pedir permissão a nós, crianças espirituais, de como Ele deveria fazer para que nós pudéssemos nos dirigir na vida com condição, com entendimento
e conseguirmos o conhecimento necessário para que pudéssemos nos tornar luz, para que pudéssemos compreender a grandeza da necessidade de nós estarmos aqui nesse momento. Então é uma coisa que para nós fala muito fundo aos nossos corações. Só que nós precisamos, às vezes, não parar muito nas letras, não ficar muito na crítica, e sim compreender que nós fomos evoluindo aos poucos, e a nossa inteligência também nos capacitando a ponto de hoje ter uma compreensão meio que micro desses ensinamentos que Kardec traz minuciosamente. Ele nos vem explicando. Então, Kardec, ele pegou essa questão da pluralidade das existências e veio esmiuçando, veio nos colocando em condição para que nós pudéssemos exercer a nossa inteligência e ver o que nos cabe no momento. Acreditar no amor de Deus, acreditar que realmente Deus existe e que Ele é Pai de todos, que Ele não tem preferências por ninguém, que somos todos seus filhos com as mesmas possibilidades de aprendizado e de escolhas. Então, aí nós vamos realmente conseguir perceber o que nós queremos ver, para que esse Deus que eu trouxe, ele continue realmente sendo uma ideia que nos dá, né, sustentação. Não teria como eu imaginar esse Deus que me dirige, esse Deus que nos ama a todos, se eu tivesse somente uma encarnação. Do ventre ao túmulo, seria esse tempo mínimo que para nós que estamos aqui encarnados parece muita coisa, 90, 100 anos, parece uma eternidade, mas que os espíritos dizem, isso não é mais que um instante, isso não é mais que um minuto no mundo espiritual. Então vocês vejam, como pode eu acreditar num Deus amoroso se uns nascem em família, né, com condições financeiras, que lhe proporciona estudo, que lhe proporciona condições de educação, para que ele possa ter uma vida socialmente falando, dentro dos padrões sociais aqui do planeta nesse momento, que ele possa seguir e conseguir o resultado, que seria o resultado da felicidade, entre aspas. E um outro que nasce de uma família que muitas vezes te abandona, alguém que é criado no meio da rua, alguém que passa por vários hábitos, vários vícios, e aí como vai ter uma condição de se elevar? Nós sabemos hoje em dia que para que a gente possa dar emprego para alguém, precisa de uma carta de referência, precisamos saber do passado dessa pessoa, precisamos saber se é garantido colocá-la dentro de nossas casas. Não é dessa forma que nós acabamos fazendo no nosso dia a dia? Então vocês vejam, que oportunidade teria esse irmão que não tem uma filiação, que não tem muitas vezes um documento, que não tem uma referência? Esse Deus é justo? E aqueles que nascem com problemas, doentes, que não têm condições de trabalhar, que não têm condições de falar, que não têm condições, às vezes, nem mesmo de ouvir? E essas crianças que morrem em tenridade? Que Deus seria esse? Vocês me desculpem, mas para mim não teria como eu ter uma crença num Deus de amor. Eu questionaria essas situações tão adversas que nós encontramos no nosso planeta, no nosso dia a dia, certo? Então, vocês vejam, já uma outra situação, já quando nós pensamos no que a doutrina vem nos trazendo, numa vida como espírito imortal que somos, e aí nós vamos tendo várias oportunidades de ir nos construindo, vamos aprendendo cada vez mais a lidar com dificuldades, a lidar com alegrias, a conseguir conviver com as situações adversas no nosso dia a dia, com os chamados desafios, os grandes desafios, como traz muito Arthur, né, Valadares, as grandes ondas.
o mar de onda alta. Então vocês vejam, é dessa forma, são nessas oportunidades divindas, é que nós vamos nos construindo, é que nós vamos nos fortalecendo. Vocês vejam, se um pé for delicado e ele andar no meio das pedras, no início ele vai machucar, né? Ele vai sentir aquela dor, mas depois do tempo ele vai andar tanto, que o pezinho vai ficar calejado e aquelas dores já, claro que vão doer, vão incomodar, mas já não vão ser mais tão fortes como era no início. E eu penso que assim é a nossa vida como espírito imortais que somos. Na nossa infância espiritual, qualquer probleminha, ele se torna enorme. Gostamos muitas vezes de nos colocar como vítimas e achar que estamos aqui pagando por alguma coisa. Ah, meu Deus, por que está acontecendo isso? Aí vamos procurar a carta dos espíritos, vamos procurar a psicografia. Quando na realidade, meu Deus, o que nós realmente mais necessitamos em nossas consciências é que nós possamos perceber, a situação está aí, a situação se apresenta muito bem. Vamos lá, o que eu já sei, o que eu já consigo fazer de positivo num momento como esse, numa encarnação como essa, que na realidade a encarnação, ela é uma oportunidade divina. A cada dia que amanhece, nós deveríamos, na realidade, olhar para cima e dizer obrigado, Senhor, porque um novo dia se apresenta. É como se fosse várias reencarnações. A cada dia nós começamos a trabalhar com a experiência adquirida no dia anterior. Não fica fácil dessa forma, porque a nossa mente lembra daquilo que ontem nos trouxe tristeza, daquilo que ontem nos trouxe sofrimento, e aí nós vamos procurando hoje arrumar o nosso dia, organizar o nosso dia de uma forma melhor. E assim sucessivamente. E eles dizem que assim é a encarnação, são as oportunidades que Deus nos dá. Olha só, Kardec traz até aqui um exemplo que é uma coisa incrível, é de um industrial, né? E ele compara essa situação do industrial com Deus. E ele diz, vocês acham que Deus seria menos amoroso do que este industrial? Então ele diz assim, 2 industriais, eles contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Lembra que eu falei que as nossas encarnações, elas vão nos possibilitando o nosso entendimento da lei de Deus, até que um dia nós possamos estar mais perto do seu entendimento, que nós possamos um dia estar a ponto de ser uma luz a iluminar um companheiro que necessita. Então, olha o que ele está dizendo. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora, e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. Isso seria aquele Deus que não perdoaria. Né? Você errou, pronto, é uma vida inteira, nós temos crenças, né, que acreditam assim, se você foi bonzinho, você vai para o céu, se você errou, você vai para o inferno, e pronto. Né? E aí, o outro disse ao seu funcionário, perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação, executaste mal o seu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trate de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano? E aí vem a pergunta, dá-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Então vocês vejam, ele está trazendo aqui a ideia da reencarnação.
São as oportunidades. Muitas vezes nós encarnamos, muitas vezes por ignorância ou por preguiça, né? Nós deixamos de fazer muitas coisas que seriam para o nosso aprendizado, que seria para o nosso crescimento. Mas isso é normal acontecer em nossa vida. É claro que é para que nós possamos ficar de olhos abertos e não deixarmos passar essas oportunidades de crescimento. Mas precisamos também levar em conta que nós não estamos aqui para julgar o outro. Nós não estamos aqui para questionar o que o outro deve fazer, e sim para compreender que muitas vezes nós também nos acomodamos nos prazeres, nos vícios, nos hábitos que naquele momento faziam sentido para nós como encarnados, mas que a partir do momento que nós tenhamos uma ideia que nós somos espíritos imortais e que isso aqui é só uma passagem, é uma escola onde nós estamos angariando condições para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, aí nós vamos realmente ser convidados a avaliar cada situação que se apresenta em nossa vida. Tem uma outra também que ele traz aqui, eu achei assim fantástico, porque, Cecília, como é que está esse horário aqui que eu não sei muito bem? 22 minutos, é isso que temos? Faltam quantos minutos? 18 minutos. 18 minutos, está ótimo. Então vamos lá, é porque tem que controlar o tempo, né? Vamos lá. Ele traz aqui também uma colocação que eu achei muito legal. Olha, figuremos ao homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa que podes gozar. Para isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso na terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia. Se for preciso, que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Lembra que nós falamos isso no início? O que para nós parecem anos, muito sofrimento, muitas dores, isso é 1 segundo. E tudo depende de como nós encaramos a situação. Tudo depende da lente que nós colocamos nos nossos óculos. Se realmente nós olharmos a vida como cheia de problema, como cheia de dificuldade, não vamos conseguir viver com leveza. E entraremos em conflito, entraremos em colapso. Por quê? A nossa casa interior, ela vai estar em rebeldia. A nossa casa interior vai estar em desequilíbrio. E isso vai afetar a nossa saúde. Isso vai afetar a nossa mente. Vai nos gerar pensamentos nocivos que muitas vezes vão nos possibilitar uma doença que nem mesmo estava programada para nós naquele momento. Então vocês vejam como é sério. Quando nós realmente começamos a perceber a doutrina como uma ferramenta de alavanca, como uma lanterna para iluminar os nossos caminhos, nós começamos a perceber a vida sobre uma outra ótica. Nós começamos a perceber a vida como uma grande escola, com grandes oportunidades para que nós possamos nos tornar cada vez mais capacitados como espírito que somos. E como é que nós podemos nos capacitar? Como é que nós podemos aprender algo se nós não vivermos, se nós não botarmos a mão na massa? E é dessa forma é que nós podemos encarar a nossa vida e conseguir manter o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, pois não estamos sozinhos, companheiros, em momento nenhum.
como trouxe a Cecília. Ao entrarmos na nossa casa, a Carolzinha nos disse, sintam a vibração. E realmente, nós já começamos a sentir. Mas por quê? Porque ela está só aqui na casa? Não. É que quando nós vamos entrando em casa, nós vamos nos chamando à nossa realidade, como família de Rita de Cássia. E às vezes nós saímos das nossas casas, dos nossos lares, de longe das nossas mães. E aí nós nos esquecemos muitas coisas. E nós nos atrapalhamos pela vida. Mas quando nós voltamos para a nossa casa, para todos aqueles que possam trazer em sua lembrança o que é adentrar numa porta e a mãe sai de braços abertos, nos aguardando e nos recebendo, com aquele sorriso, dizendo, venha filho, está tudo certo. O Pai está cuidando de todos nós. Então é isso. Nós não estamos sozinhos. Nós só precisamos nos conscientizar disso. Nós só precisamos procurar qual é a ferramenta que vai nos ligar à nossa casa, que vai nos ligar aos nossos mentores, que vai nos ligar a toda essa vibração amorosa que nos envolve nesse momento. Porque é muito importante, meus amigos, que nós nesse momento possamos tentar ser o sal da terra. E ser o sal da terra nesse momento é ter confiança que além dessas dores que assolam os nossos corações, existe uma luz divina cuidando de cada um de nós, aquecendo cada coração. E não importa onde estejamos, não importa o culto que nós estamos nesse momento inseridos, não importa a nossa crença, pode até ser ateu, mas Ele cuida de cada um de nós, porque a família aqui na terra, ela não se importa se o filho é bom, se o filho é mau, se o filho matou, se o filho roubou, ele é filho, e a mãe cuida com todo carinho, independente do que ele tenha feito. Vocês acham que Deus seria menor do que uma mãe? Então, eu penso às vezes que realmente o momento nos convida para que nós possamos adentrar os nossos corações, para que nós possamos realmente perceber se todo esse tempo de estudo chegou o momento que dá para acender a nossa lanterna. Porque não adianta a gente querer abrir o livro dos Espíritos na questão tal, naquele momento de dificuldade. Nós já estamos num momento em que, a partir do momento que nós já acreditamos nas palavras de Jesus, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro vos fizesse, e não faça ao outro aquilo que não gostaria que o outro te fizesse, nós já temos responsabilidade. E nesse momento, a nossa responsabilidade maior é, como eu disse, tentar ser o sal da terra, vibrar pensamentos de paz, procurar fazer a nossa parte. Nós não estamos aqui com uma oportunidade bendita da reencarnação, nós já não conseguimos manter a nossa razão direta com o nosso coração, isso já não é uma compreensão, nós já não aceitamos que somos espíritos imortais. Então, esse momento, o que nós precisamos fazer? Nós somos convidados a oferecer aquilo que nós já temos de melhor dentro de nós. Nós precisamos, para que nós nos sintamos vivos, para que nós possamos nos sentir envolvidos nessa grande universalidade de espíritos amorosos que nos envolve. Procurar ver o que podemos fazer de útil no dia de hoje. O que podemos fazer para alegrar corações. Eu estava até pensando nisso, porque às vezes vem
aqueles pensamentos, eu estou cuidando de mim, mas eu não estou fazendo nada para o outro. É aquela chamada cobrança, né, que nós temos. A gente sempre se cobra por aquilo que a gente acha que não pode fazer. Quando, na realidade, isso é uma frestazinha que vai se abrindo para que o nosso interior nos diga, você pode fazer alguma coisa. E aí eu pensei, se nós começássemos o nosso dia de amanhã, da terça-feira, dia 7 de abril, nós começássemos a ligar para 3 pessoas, vamos fazer um caderninho, nós vamos ligar para 3 pessoas, vamos conversar, vamos relembrar os bons momentos, vamos procurar saber como ela está. Se ela estiver triste, vamos dar alegria, vamos conversar. Não é impor o evangelho para ninguém, é conversar com o outro sobre aquilo que nós já temos construído dentro de nós, sobre aquilo que nós já temos como uma lei que nos rege, como uma certeza que nós não estamos sozinhos. Então vamos passar para o outro essa alegria, não importa as palavras que vamos usar, mas que nós possamos, essas 3 pessoas que nós vamos ligar e conversar com elas, sem tempo para desligar o telefone, porque isso muitas vezes no nosso dia a dia não é possível conversar com alguém, né? Porque tem o trabalho que nos chama, é a panela, é o isso, é aquilo. Agora não, nós temos mais tempo. Então vamos pegar essas 3 pessoas, vamos conversar alegremente com elas e vamos convidá-la para que elas possam fazer a mesma coisa. E que quando elas falarem com as outras pessoas, que peçam também às outras 3 pessoas que façam a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando, isso é ideia de louco, né? Imagina que delícia. Daqui a uma semana, quantas pessoas nós teremos todos os dias se ligando, se falando, se confraternizando, se envolvendo no sentimento de confiança. E nós já sabemos e acreditamos, né? Não é só a doutrina que vem nos trazer, agora até a ciência já vem comprovando, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles reverberam. Então, vocês imaginam quantos sentimentos de boa vontade, de confiança, de serenidade estarão sairão de dentro de nós, estarão envolvendo o planeta nesse momento. Então, aí sim, nós poderíamos dizer, estamos sendo o sal da terra, estamos fazendo a nossa contribuição, sem sair de casa, sem se expor, né, sem se violentar, mas sabendo que estamos sendo útil. Estamos sendo útil para quem? Para essa equipe espiritual amorosa que nos envolve, que nos convida a cada vez mais confiar e acreditar que o Pai cuida de cada um de nós. Vocês vejam, mais uma coisa que eu achei aqui interessante. Eu estou fugindo muito da leitura, porque, meus amigos, como eu falei no início, olha, é a questão maior do Livro dos Espíritos. Então, que tal uma leitura? Pode ser, né? Porque aí, se cada um de nós lermos toda essa questão, nós poderíamos refletir conosco mesmo ou até com algum companheiro, né? Muitos de nós aqui temos famílias espíritas em casa e é um bom tema, porque vocês vejam, ele vem dizendo assim, que já não é a nossa dúvida, mas que aqui está. Se há reencarnação, só há evidentemente uma existência corporal, se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. Como se explica, aí Kardec vem trazendo, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independente das ideias que a educação lhe fez adquirir? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte?
Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando com o meio em que elas nasceram. Então vocês vejam, qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então achamos-nos em presença de mais monstruosa e imoral das doutrinas, porque o homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Não tem lógica, não é verdade, meus amigos? Pelo menos para mim. Não tem lógica se a vida realmente for uma só. Não tem nenhuma doutrina que possa trazer uma existência de um Deus de amor, de um Deus de bondade, se realmente nós não admitirmos a lei de reencarnação, que é essa lei da natureza única que nos possibilita a condição de nos tornar cada vez melhores. Então, fica aqui, meus amigos, meus companheiros, mais uma vez um convite. Vamos refletir sobre nossa vida como espírito imortal que somos. E vamos, ao invés de olhar a vida pelo lado dos problemas, das dificuldades, das tristezas, vamos escolher o outro lado, das oportunidades, dos grandes desafios a serem vencidos, porque assim, meus amigos, nós vamos nos fortalecer, porque a nossa casa interior, ela vai estar sustentada, ela vai estar iluminada pelos conhecimentos que Kardec trouxe através do Espírito como um presente divino para que nós pudéssemos entender o que Jesus nos dizia quando ele falou a Nicodemos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires de que eu lhe tenha dito, é necessário que torneis a nascer, porque essa é a única oportunidade, meus amigos, que nós temos realmente de nos conhecer, de nos tornar pessoas melhores e, como eu disse no início, nos tornar luz, porque a cada vez que nós conseguimos compreender a ideia de Deus, nós vamos subindo um degrauzinho a mais e nós vamos sentindo a leveza, nós vamos sentindo a proteção e os cuidados desses amigos amoráveis que agora desencarnados estão, mas que não nos esquecem nunca. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem a todos. Obrigada, Renata, para a gente, Renatinha. Foi bom te ouvir, foi bom novamente. Eu falo e reafirmo estar aqui nesta casa. E agora levamos nosso pensamento a Jesus, agradecendo todas as bênçãos desses momentos que aqui ouvimos, presenciamos, sentimos e vibrando. Senhor, irmão mais velho nosso,
protetor. Obrigada, Senhor, por nos aceitar da maneira que somos, aprendizes do Teu Evangelho, caindo e o Senhor levantando o tempo todo. Obrigada, Senhor. Que o Senhor e toda a sua equipe espiritual, todos os trabalhadores desencarnados, que eu sei que são incansáveis e que devem estar tendo muito trabalho nesta hora de transformação do nosso planeta, o nosso agradecimento, Senhor, o nosso sentimento enorme de gratidão, que possamos fazer o mínimo aqui, e esse mínimo é estar com a consciência tranquila, em paz, fortalecendo a nossa fé, que é o que o Senhor faz conosco. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Nos despedimos de Ti, da equipe espiritual que esteve conosco nessa noite, pedindo novamente a bênção de Deus, nosso Pai, que de nossa parte, possamos encerrar esse encontro contigo. Graças a Deus. Graças a Deus.